Olá, sou Pedro Afonso, monitor da matéria Anatomia 3 na Universidade Federal Fluminense e na aula de hoje abordaremos um pouco sobre braço e fossa cubital. Bom, para iniciar, vamos ver a região do braço. Percebam que a região do braço é intermediária, claro, entre o antebraço e a porção do ombro, sobretudo essa porção deltoídea, tá? Então, percebam que, por ser uma região intermediária, existe intenso trânsito de estruturas, sobretudo vasculo-nervosas, por essa região, tá? Então, se observarmos aqui, conseguimos ver claramente vários ramos terminais do plexo braquial. Percebam aqui o nervo mediano, aqui o nervo ulnar, o nervo músculo cutâneo também é relativamente visível, claro, rebatendo os músculos peitorais, achando o M nervoso. Claro, conseguimos ver o nervo músculo cutâneo, o nervo mediano e o nervo ulnar. E o nervo radial, claro, um pouco mais escondido posteriormente, que vai passar pelo sulco do nervo radial do húmero. Então, percebam que o trânsito de estruturas vasculonervosas é extremamente intenso na região do braço. Inclusive, também observamos claramente a artéria braquial. Lembrando que a artéria braquial nada mais é do que a continuação da artéria axilar após a borda inferior do músculo redondo maior. Então, em termos musculares, a região do braço é relativamente simples. Observamos fundamentalmente uma loja anterior, demarcada na anatomia de superfície pelo músculo bíceps braquial, contendo três músculos. O músculo coracobraquial, que tem origem no processo coracoide da escápula e inserção a nível do terço medial do braço, na porção mais superior do terço médio, então na face medial, do terço médio, mais superiormente, no braço, ok? Então, mais ou menos por aqui, encontraremos o músculo coracobraquial se inserindo, tá? Então, músculo coracobraquial, seguido do músculo bíceps braquial, que é um músculo de duas cabeças. Tem uma cabeça longa, que tem como origem o tubérculo supraglenoidal, então lá na escápula, sua origem. Lembrando que o tendão dessa cabeça longa, ele passa intracapsular, tá? Então, aqui conseguimos ver o tendão da cabeça longa mais ou menos por aqui, tá? Então, ele passa intracapsular, mais extrasinovialmente em relação à cápsula articular da articulação glenohumeral e desce, onde observamos o tendão desse músculo pela primeira vez no sulco intertubercular, tá? Um acidente ósseo do húmero que se encontra em tubérculo menor e maior. Esse músculo, então, descende, percebam, e se junta com a sua outra cabeça, a cabeça curta, que assim como o músculo coracobraquial tem origem no processo coracoide da escápula. Percebam que os ventres confluem para um ponto de inserção comum no antebraço, tá? Que seria a tuberosidade bicipital do rádio. Então, abordamos então o músculo coracobraquial e as duas cabeças do bíceps braquial. O terceiro músculo da loja anterior, que é a loja flexora do braço, é o músculo braquial. Percebam que, rebatendo o músculo bíceps braquial, conseguimos logo observar o ventre desse músculo. A origem desse músculo se dá sobretudo na metade inferior, então na face anterior da metade inferior do húmero, tá? E sua inserção vai se dar tanto no processo coronoide da ulna, quanto na tuberosidade da ulna. Então, dois acidentes ósseos a nível do antebraço, a nível do osso ulna, tá? Então, em termos de loja anterior, temos fundamentalmente isso. Em termos de loja posterior de braço, que é a outra loja muscular do braço, que é fundamentalmente extensora do cotovelo, nós vamos conseguir ver então, percebam, para dar contexto para vocês, conseguimos ver aqui um braço esquerdo com a massa muscular do deltoide, aqui a massa muscular do músculo bíceps braquial, então estamos vendo uma visão anteriorizada. Se virarmos para posterior, nós vamos conseguir observar, logo aqui abaixo da porção mais posterior do músculo deltoide, conseguimos observar o músculo tríceps braquial, que é o único músculo da região posterior do antebraço, tem como função extensão do cotovelo. Então, observemos aqui que esse músculo apresentará uma cabeça longa, uma cabeça lateral e uma cabeça medial, que é oculta normalmente pela cabeça longa, pela confluência da cabeça longa e lateral. Então, observem aqui a cabeça medial, tá? Logo aqui essas fibras indo em direção ao olecrano, visto que é o ponto de inserção desse músculo tríceps braquial. Então, é um único músculo com três ventres. Então, ele terá três origens diferentes.
A cabeça longa, percebam, a origem dela é mais superior. A origem dessa cabeça longa se dá no tubérculo infraglenoidal, então lá na escápula, e descende em direção ao olecrano, visto que o tendão comum de inserção do músculo tríceps braquial se encontra no olecrano da unha, tá? Dando ele função extensora. A cabeça lateral já tem origem no húmero, principalmente logo abaixo da inserção dos dois músculos do manguito rotador, infraespinal e redondo menor. Então, logo abaixo, nós acharíamos a cabeça lateral inserida, a origem da cabeça lateral, e em relação ao sulco do nervo radial, nós podemos dividir as cabeças lateral e medial em relação ao sulco do nervo radial. Então, se vocês observarem, o nervo radial é visível nessa peça. Observem aqui, ó. O nervo radial, tá? Então, o nervo radial passa pelo húmero no sulco do nervo radial, e esse sulco divide fundamentalmente o húmero numa parte mais superolateral e numa parte mais inferomedial. Então, nessa parte que seria superior ao nervo radial, então a parte superolateral, dá origem à cabeça lateral do tríceps, enquanto a parte inferomedial dá origem a essa cabeça medial do tríceps, tá? Então, em termos de anatomia muscular do braço, conseguimos resumir nessas duas lojas anterior e posterior, mas lembrando que o trânsito de estruturas nervosas e vasculares nessa área é bem intenso. A gente pode ver isso melhor se observarmos aqui essa peça. Observe, nós conseguimos ver de maneira bem clara o nervo mediano, a artéria braquial, o nervo ulnar, o nervo músculo cutâneo aqui, já tendo penetrado o músculo coracobraquial, descendendo em direção ao antebraço, visto que depois de inervar a loja anterior do braço, lembrando que a inervação completa da loja anterior do braço é feita pelo nervo músculo cutâneo, ele descende em direção ao antebraço, indo formar o nervo cutâneo lateral do antebraço, tá? Então, assim como as lojas anterior e posterior, em termos musculares do braço, são simples, a inervação dessas lojas também é simples, tá? A inervação da loja anterior se dá exclusivamente pelo nervo músculo cutâneo, enquanto a inervação da loja posterior se dá exclusivamente por aquele nervo radial que já tínhamos mostrado para vocês nessa peça, tá? Então, ali o nervo radial, percebam aqui, ó, o nervo radial fará a inervação das três cabeças do tríceps. Bom, indo levemente para a distal, então, nós encontramos uma área de transição entre o braço e o antebraço, que seria a fossa cubital. A fossa cubital é basicamente um triângulo de base invertida. Então, se imaginarmos aqui, observem, aqui consigo palpar facilmente o epicôndilo medial, tá? E o epicôndilo lateral é um pouco menos proeminente, um pouco mais difícil de palpar, mas ainda palpável. Se imaginarmos uma linha entre os epicôndilos, teremos o limite superior desse espaço, dessa fossa cubital. O limite inferior, lembrando que é um triângulo de base voltada superiormente. Então, o limite inferomedial seria dado por esse músculo aqui, o músculo pronador redondo, percebem? Então, o músculo pronador redondo é o limite inferomedial da fossa cubital, perdão. Percebam que aqui o músculo pronador redondo está seccionado, mas normalmente ele estaria fechadinho assim. Percebem que forma bem um lado de triângulo? E logo aqui temos o músculo braquiorradial, que seria o limite inferolateral. Então percebam aqui, ó, a linha imaginária entre os epicôndilos, aqui o músculo pronador redondo, aqui o músculo braquiorradial. Então, conseguiríamos fechar aqui o triângulo que é a fossa cubital, ok? Podemos mostrar isso aqui com um pouquinho mais de detalhe nessa peça aqui. Observem que, pela conservação um pouco melhor dos músculos aqui, conseguimos observar bem o músculo pronador redondo, que não foi desinserido. Então, percebam aqui, o pronador redondo especificamente aqui mais visível, sua cabeça humeral, tá? O músculo braquiorradial, e aqui estou palpando o epicôndilo medial, o epicôndilo lateral está aqui. Então, percebam que forma bem esse espaço em forma triangular. Percebam, o professor colocou ali o dedo médio dele seria o músculo pronador redondo, o dedo indicador seria o músculo braquiorradial, e meu dedo indicador aqui seria essa linha imaginária entre os epicôndilos, que daria limite a essa região de formato triangular de base invertida, como já comentamos.
Em termos de assoalho, o que observaríamos? Vocês lembram do músculo braquial? Então, o músculo braquial, por ter origem aqui, sobretudo na metade inferior do húmero, e ir em direção ao antebraço, ele serve como assoalho. Então, ele é o assoalho muscular da fossa cubital, ok? Enquanto isso, vocês podem perceber aqui que a gente consegue observar uma pequena parte seccionada do bíceps, tá? Um pouco melhor observada nessa outra peça. Percebam, olha, se a gente consegue observar aqui, tem uma porção seccionada do bíceps, tá? Seria uma outra forma de inserção do músculo bíceps braquial, chamada de aponeurose bicipital. É uma aponeurose, que nada mais é que um tendão aplainado, que vai em direção lateral no braço, tá? Perdão, em direção medial no braço, então indo aqui em direção medial, lembrando aqui medial, lateral, e vai servir como um dos pontos de inserção do músculo bíceps braquial e auxiliá-lo numa função de movimentação do antebraço que a gente já vai abordar melhor, tá? Mas observem que tanto essa aponeurose bicipital quanto a fáscia antebraquial, que recobriria toda essa região, serviriam como teto da fossa cubital, tá? Então, assoalho é fundamentalmente muscular, seria o músculo braquiorradial, também visível aqui, braquial, também visível aqui, lembrando que braquiorradial é o limite inferolateral, então braquial é o assoalho muscular, e o teto seria formado pela aponeurose bicipital e pela fáscia antebraquial. Tendo visto os limites, vamos então abordar os conteúdos. Percebam aqui que, como conteúdo bem imediato, conseguimos observar a artéria braquial. E essa artéria braquial, durante seu trajeto pela fossa cubital, ela bifurca, percebam, ela bifurca em uma artéria que é mais medial e aprofundada, chamada artéria ulnar, e outra artéria que é mais lateral e superficializada, que é a artéria radial, tá? Então percebam aqui a artéria braquial vindo e bifurcando na artéria ulnar e na artéria radial. Vamos observar também, como um conteúdo bem claro, o nervo mediano. Percebem? Olha, se eu fechar aqui de novo a estrutura, vocês verão o nervo mediano logo aqui como um dos conteúdos principais dessa fossa cubital. Alguns autores discutem se o nervo radial, que se encontra logo aqui, ó, percebam, o nervo radial, especificamente aqui, o seu ramo superficial, seria ou não conteúdo... Perdão, pensei o cutâneo lateral do antebraço por acidente. Percebam aqui, por que eu me confundi? Porque eu não fiz a referência anatômica correta em relação ao braquiorradial. Percebam que, em relação ao braquiorradial, o nervo cutâneo lateral do antebraço, ele é superficial. Então, para observarmos o ramo superficial do nervo radial, a gente precisa rebater levemente esse músculo braquiorradial para expô-lo. Então, percebam aqui, ó, o nervo radial, seu ramo superficial. Alguns autores discutem se ele é ou não conteúdo dessa fossa, visto que a sua relação com a face posterior do músculo braquial ocultaria ele de uma visão imediata, assim logo de cara, da fossa cubital. Mas ele pode ou não, então, ser considerado um conteúdo dessa fossa cubital, tá? Então, com isso, fechamos a aula sobre braço e fossa cubital.